Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu celular e de como eu uso ele no meu dia a dia para eu ser mais produtiva e também falando sobre a minha organização dentro dele. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Quando a gente pensa em celular, o que a gente logo já pensa de primeira? Organização, também tem os prejuízos como a procrastinação também, além de fazer coisas úteis. Por exemplo, fazer uma boa leitura, organizar as nossas tarefas, estudar, trabalhar com ele. Muitas vezes acontece, infelizmente. A gente fica vendo vídeo, fica rodando, fica jogando joguinho. Acontece, é normal. Então, para não acontecer isso, a gente tem que fazer uma maneira da gente não fazer mais isso, para a gente focar só naquele nosso objetivo. Por exemplo, se eu estudo da minha faculdade, em época da minha faculdade, o que eu fazia? Eu ia na função de foco, que é a do iPhone que tem. Para quem não sabe, fica lá nos ajustes e depois vocês vão em foco. Nessa parte de foco, você só seleciona o que você quer fazer a partir do seu foco de estudo. Que nem eu no caso. Eu não permitia notificação de redes sociais, chamadas, mensagens, enfim. Eu tirava tudo isso para eu ter o foco para poder estudar. Então, esse é o ponto para a gente ser mais organizada e também ter produtividade. E fazendo dessa maneira, a gente não se distrai com as notificações, chamadas, mensagens. Então, eu tirava tudo isso para eu conseguir focar nos meus estudos. Então, pode funcionar também para vocês e também de outras maneiras para vocês não se distraírem na parte dos seus estudos, seja cursinho, faculdade, escola, enfim. Então, isso me ajudava muito para eu não sair daquele foco. Então, tem diversas maneiras para a gente poder tirar tudo isso, para a gente não se distrair. E também tem a parte de notificações, que é das redes sociais. E ainda falando sobre isso, tem as notificações das redes sociais. O que a gente se atenta a apertar lá para saber o que é, se a pessoa marcou a gente, se a pessoa mandou alguma coisa, marcou a gente em algum post, o que também prejudica a gente para fazer alguma coisa de extrema importância. Ao invés de apertar lá e saber o que é, a gente tem que se atentar enquanto a isso, fazer uma outra coisa que a gente deveria estar fazendo. Por exemplo, você terminou o seu TCC, o seu projeto, o seu portfólio. Nisso você separa um momento para você tirar essas notificações até um certo horário, para você não se tentar de ir até lá, ver o que é, quem te marcou, quem mandou mensagem, quem mandou alguma coisa para você. Mas também tem os pontos positivos de ter o nosso celular, para poder a gente ser mais produtivo e também ser mais organizada com as nossas coisas. Por exemplo, o meu celular é minha ferramenta de trabalho, é onde que eu gravo vídeo, que eu faço posts, eu me organizo com cada conteúdo para vocês, com as minhas tarefas que não pode faltar. Então, nisso, é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, o meu celular é uma ferramenta de trabalho que não posso ficar sem. É onde que eu faço tudo isso dentro do meu celular. Onde que tem a minha nuvem também, com todos os meus documentos, conteúdo, as minhas coisas que eu não posso perder. Então, o celular, além de ter os pontos negativos, também tem os pontos positivos de ter um celular. Então, o nosso celular no nosso dia a dia tem tantos esses pontos positivos e negativos para poder se usar no nosso dia a dia. E ainda falando sobre isso, a organização dentro dele é de extrema importância. Por quê? Quando se tem uma organização fora do celular é uma coisa, mas dentro dele é importante, porque é saber para a gente ter mais produtividade na nossa rotina e para ter as coisas mais fácil acesso para a gente fazer o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, eu hoje, no caso, eu tenho 2 widgets que eu uso no meu dia a dia. E os meus widgets que eu uso na minha organização é o Google Agenda. Um dos widgets que eu uso
para eu poder adicionar um compromisso meu que eu tenha que colocar para não esquecer, uma tarefa que eu não posso esquecer de fazer, por exemplo, gravar vídeo, criar post, aula de dança, compromisso das aulas de dança. Então, eu coloco tudo lá, tudo que eu tenho que fazer na minha semana, tudo que eu tenho que ir para fazer. Então, eu coloco tudo lá para eu poder concluir as minhas tarefas, adicionar um compromisso meu que eu não posso perder, que eu tenho que estar presente. Então eu vou no meu Google Agenda para poder adicionar tarefas, compromissos importantes que eu não posso ficar sem. Então eu coloco lá para eu não esquecer, para eu poder fazer as minhas tarefas e em meus compromissos que eu tenho que estar presente. E também no meu Notion, que eu coloco as minhas tarefas semanais, que eu coloco o check-in, querendo dizer que eu já fiz aquela minha tarefa. E é por onde que eu me organizo com cada vídeo, com cada post também. Assim como a previsão do tempo. Eu vejo a previsão do tempo e eu tenho a noção de que roupa que eu tenho que ir para algum tipo de evento, por exemplo. Se vai estar frio, eu levo um casaco. Se vai estar calor, eu vou com uma roupa mais largadinha. Então, esses widgets ajudam para minha produtividade ser mais alta, para eu conseguir fazer as minhas coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia de um vídeo, eu vou lá no meu widget, que é do Notion de conteúdo, que é do social media, eu aperto lá e eu adiciono uma ideia de um vídeo, de um post, de um Reels. Então, por exemplo, hoje, eu pensei em fazer um Reels sobre hábitos que pode ser produtivo e que facilita na nossa rotina. Então, eu só adiciono lá a categoria que é Reels, que é do meu Instagram. Eu coloco também a data que vai ser publicada e também o lembrete para não esquecer de publicar nesse tal dia. E nisso eu posso também pôr o meu roteiro, o que eu vou falar nesse Reels, o que eu vou mostrar nesse Reels. Então eu penso tudo isso quando eu quero criar e pensar em um tipo de um post, um tipo de um Reels ou um vídeo. E também tem um outro aplicativo de widget que eu gosto de usar, que é o Habit Tracker. É só Habit, na verdade. Mas é um aplicativo de hábitos que eu posso controlar ele na minha rotina. O que eu fiz hoje? Então, por exemplo, hoje eu aperto nele e eu adiciono 8 horas de sono. Eu comi 3 frutas. Então, conforme que eu vá arrastando, quer dizer que eu já fiz esses meus hábitos do meu dia a dia. Que seria 8 horas de sono, leitura, comer fruta e beber água. Então são 4 hábitos que eu coloco lá para eu me manter mais produtiva no meu dia a dia. Então essa é a minha forma de organização que funciona muito bem para mim. E também vocês podem pensar da sua melhor maneira de se organizar para que seja melhor também para vocês, para ter uma alta produtividade. Então o vídeo acaba por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse tema. E é isso, até o próximo vídeo.